gente? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início à nossa atividade de hoje. Então, a nossa aula de português vai ser sobre os verbos, tá? Nós já aprendemos sobre substantivos, que são as palavras que dão nome às coisas. Nós já aprendemos sobre adjetivos, que são as palavrinhas que caracterizam o substantivo. E hoje nós vamos aprender sobre verbos. Então, o que é o verbo? O verbo é uma palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, ação. O que é ação? É aquilo que a gente pratica, aquilo que a gente faz. Como, por exemplo, correr, pular, cantar, dançar, saltitar, ler, escrever, desenhar, dormir, sorrir, tá? Tudo isso são ações, aquilo que a gente faz. O estado é, o sou, o estamos, o está. O menino está doente, tá? O fenômeno da natureza, chover, nevar, trovejar, relampejar, tá? Os verbos também são divididos em tempo, pessoa e número. O tempo do verbo são 3 tempos. O passado, que é o que já aconteceu, o ontem. O presente, que é o hoje, o que está acontecendo agora. E o futuro é aquilo que vai acontecer ainda, é o amanhã, ok? A pessoa. Então, nós numeramos as pessoas no verbo. Então, nós temos a primeira pessoa, eu, a segunda pessoa, tu, e a terceira pessoa, ele, tá? Aqui são as pessoas do verbo. E o número, nós temos o singular e o plural. O singular é uma pessoa só e o plural é mais de uma pessoa, certo? Então, aqui nós temos primeira pessoa, eu, singular, no plural é nós. A segunda pessoa, tu, no singular, no plural é vós. A terceira pessoa pode ser ele ou ela, no singular, e no plural, eles ou elas, tá? Então, aqui repete. Primeira, segunda e terceira no singular e primeira, segunda e terceira no plural. Coloquei para vocês aqui o exemplo do verbo estudar, tá? No tempo passado, no tempo presente e no tempo futuro. Então, aqui temos as pessoas, tá? Então, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudastes e eles estudaram. Lembrando que no passado o verbo termina com AM, tá? AM. No presente agora, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais e eles estudam. No futuro, nós não costumamos usar o futuro dos verbos no dia a dia, tá? Mas é importante aprender, certo? A gente não costuma dizer assim, eu farei. A gente costuma dizer, vou fazer. Mas a gente tem que aprender, certo? Então, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis e eles estudarão. Lembrando que no futuro o verbo tem que ser com no passado é termina com no futuro tem que ser com tio, certo? Coloquei aqui o verbo abraçar, outro exemplo, certo? Verbo abraçar. Então, ontem o menino não, meus irmãos, como seria o verbo abraçar? Ontem é que tempo? Passado. Então, ontem o menino não abraçou meus irmãos. Quando a vovó chegar amanhã, com muito carinho,
Quando a vovó chegar amanhã, nos abraçará com muito carinho. Eu sempre, as pessoas quando cumprimento. O verbo abraçar no presente. Eu sempre abraço, tá? Então aqui nós tivemos os 3 tempos do verbo. O passado, o futuro e o presente. São os tempos do verbo, tá? Lembrando também que os verbos, eles têm as 3 terminações. Eles terminam com a, com e com ir. Os verbos da primeira conjugação são os que terminam com a. Os verbos da segunda conjugação são os que terminam com e. E os verbos da terceira conjugação são os que terminam com ir. Então vocês podem dizer, então qualquer palavrinha que termine com a, ir, é verbo? Não. Exemplo. A palavra tambor termina com o. É um instrumento musical, não é um verbo, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Só vai ser verbo as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza, ok? Vamos para a nossa atividade no livro. Vamos para a atividade no livro. Primeiro, nós vamos fazer a atividade na gramática, na página 126 até a 136. Atividade no livro integrado, das páginas 76 até 80. Vamos para a atividade na gramática. No primeiro quesito, você vai e vai sublinhar os substantivos e vai circular os verbos. Lembrando que os verbos são as palavrinhas que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Segundo quesito, você vai fazer a correspondência. Então, você vai colocar A para os verbos da primeira conjugação, B para os verbos da segunda conjugação, C para os verbos da terceira conjugação. Lembrando que verbos da primeira conjugação são os que terminam com ar, da segunda terminam com er, da terceira terminam com ir. Agora o terceiro quesito. Leia e circule os verbos da primeira conjugação, todos os verbos terminados em ar. Depois, você vai circular. Sobre esses verbos que você circulou, você vai responder. Qual é o que está no infinitivo? Depois, qual é o que está flexionando os demais verbos circulados? Qual o tempo dos verbos? É o passado, é o presente, é o futuro? Quarto quesito. Você vai completar as frases usando o verbo no tempo e modo indicados. Então, letra A é o verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Você pode pesquisar nas páginas 125 e 126. Então, temos o verbo cantar. Então, queríamos que ela... Mais uma música. Como seria o verbo cantar no pretérito imperfeito do subjuntivo? No quinto quesito, você vai completar a cruzadinha flexionando o verbo andar, tá? Então, primeiro você vai colocar ou escrever o verbo no futuro na terceira pessoa do singular. Então, como ficaria o verbo andar na terceira pessoa do singular? Ele andará. E depois no presente, na segunda pessoa do singular, depois no presente, primeira pessoa do plural, no pretérito, primeira pessoa do singular, no presente, terceira pessoa do singular, no futuro, terceira pessoa do plural. É sempre com o verbo andar. Depois o sexto, você vai reescrever as frases, passando os verbos para os tempos indicados. Então, na letra A, tem o futuro do presente. Então, Antônio indicou o caminho. Como é que vai ficar o verbo? Primeiro, quem é o verbo? O verbo é indicou. Como é que vai ficar no futuro do presente? Vai ficar indicará. Depois você vai completar o sétimo com as formas nominais dos verbos. Então,
Você tem o verbo adorar, contar e preparar. No infinitivo, você vai escrever no infinitivo, no gerúndio e no particípio, tá? Então, adorar no infinitivo são os verbos terminados em ar, ir. Então, adorar vai ficar adorar. No gerúndio são os verbos que terminam com ando. E no particípio os verbos terminam com ado. Então, adorar, adorando e adorado. Contar, contando e contado. Depois, vamos para a página 132. Você vai responder as perguntas escrevendo os verbos no infinitivo pertencentes à segunda conjugação. Então, temos assim: o que queremos fazer quando temos fome? Queremos o quê? O que devemos fazer com caneta ou lápis? Letra B. Você vai completar com os verbos da terceira conjugação. O que queremos fazer quando temos sono? O que queremos fazer quando alguém nos conta uma piada? Agora, o segundo quesito. Você vai ler o texto com bastante atenção e vai completar a tabela com os verbos destacados. Aí tem as palavras que estão destacadas, que são os verbos. Era uma vez uma formiguinha que seguia tranquila seu caminho, quando do ramo de uma árvore se desprendeu um floco de neve e ele caiu exatamente sobre suas patinhas. Aflita, ela olha para cima e exclama: Ô sol, tu que és. O sol olha sério para a formiga e responde: Não, formiga, eu não sou mais o poderoso do universo. Mais poderosa do que eu é a nuvem que me esconde. Aí você vai completar com as palavrinhas que estão em destaque. Então, os verbos, que são seguia, desprendeu, caiu, olha, exclama, derrete, responde e esconde. Aí você vai colocar o verbo no infinitivo. Então, seguia, vem do verbo seguir. Qual é a conjugação? Primeira, segunda ou terceira? Desprendeu, vem do verbo desprender. Primeira, segunda ou terceira conjugação? Aí o terceiro quesito. Você vai reescrever as frases passando os verbos para os tempos pedidos. Então, André bateu o recorde da corrida. Você vai colocar o verbo no futuro do presente. Qual é o verbo? André bateu o recorde da corrida. Qual o verbo? Bateu. Como é que vai ficar no futuro do presente? Baterá. E assim com as outras letras. No quarto quesito, você vai completar as frases, inclua nas respostas os verbos nos tempos pedidos. Então, assim, se eu saísse mais cedo, aí você vai completar com um verbo da sua preferência, mas que esteja no futuro do pretérito indicativo, tá? Isso é na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, na letra E, F. Você vai observar os que estão em parênteses, tá? Os verbos nos tempos pedidos entre parênteses. No quinto quesito, você vai completar os quadrinhos com os verbos pedidos na primeira pessoa do singular. Exibir no presente do indicativo. Então, primeira pessoa, exibo. Agora, na página 135, você vai relacionar as colunas de acordo com as conjugações. Os que terminam em A, primeira conjugação, os que terminam em R, segunda conjugação, os que terminam em ir, terceira conjugação. E assim você relaciona as letras. No sétimo quesito, você vai escrever a pessoa e o tempo dos verbos. Então, assim, repartirão. Qual é a pessoa? É primeira pessoa, segunda pessoa, terceira? Do singular ou do plural? Qual é o tempo? Passado, presente, futuro? No oitavo, você vai reescrever as frases na terceira pessoa do plural. Eu sairei tarde. Como é a terceira pessoa do plural? Eles. Então, eu sairei tarde, como é que fica? Eles sairão tarde. Sairão com an. Agora, as palavrinhas com an e as palavrinhas com ão. Quando o verbo estiver no passado, sempre você vai escrever an.
Quando o verbo estiver no futuro, sempre você vai escrever ão. Complete as frases. Então, Mauro e Luísa compraram ou comprarão os ingressos. O tempo pedido é o futuro. Mauro e Luísa compraram os ingressos. Aí o tempo é o pretérito perfeito. O pretérito é a mesma coisa que passado. Segundo, você vai completar com os verbos que estão entre parênteses, certo? Você vai observar as imagens e vai escrever. Então, ontem, o quê? Ontem é passado. Então, ontem os meninos leram gibis. Aí você vai completar com an ou ão. Lembrando que passado usa-se an e futuro usa-se ão.